Yeah. Então, Davi, sempre que a gente começa o estudo, a gente faz uma leitura desse livro aqui, ou de um outro que é parente desse daqui, para depois a gente começar o nosso estudo. Então, hoje você é o nosso convidado especial, chegando. Eu queria que você escolhesse uma página de 13 a 163, qualquer número. 99. É a idade que eu pretendo desencarnar. Eu não Você vou leva levar. mais gente Não junto? vou levar. Se você levar a Vamos lá. gente junto, eu O fico. mais próximo 99 aqui é o 97. A Letícia entrar. Ah, foi bom que deu tempo. Será que a senhora vai entrar também? O senhor está livre. Ei, Letícia! Boa noite a todos. Letícia tem colega novo. É mesmo, Davi? Oi, como vai? Tudo bom? Para a idade da infantil aqui. Então vamos lá, gente. A página que saiu hoje para nós chama. Ih, não vou ler, não, que eu tô. Eu leio, tá? Eu leio depois, então deixa outra ler. Eu tô sem óculos. Larguei a minha boca. Quando a honra de um homem é inatacável, fica-lhe decente qualquer roupa que vista. Amassa. Consumismo. Busque contrapor-se à onda de consumismo que parece contagiar a todos. É a propaganda que seduz, a moda que dita costumes, o desejo de possuir e usufruir bens passageiros, tudo contribuindo para o culto da matéria e o cultivo de algumas ilusões. Não temos que negar o valor e o prazer que tudo isso proporciona, mas relativizar esses bens, priorizando o que nos proporciona paz e alegria de viver. Não há como não consumir. Nosso corpo reclama cuidados e a vida social tem exigências. Mas podemos conviver com aquilo que os grupos estabelecem, sem nos tornarmos escravos das futilidades que nada somam no nosso patrimônio espiritual. São as datas festivas, os feriados e os dias que inventamos para justificar uma compra e um pequeno endividamento. Poderíamos nos dar mais às pessoas, externando-lhes nossos sentimentos e oferecendo-lhes outros presentes além dos usuais. Há quem não viva sem trocar sempre de automóvel e que não vista a mesma roupa 2 vezes. Enquanto isso, pessoas passam fome e sede, vivendo ao relento, desprovidos de quaisquer recursos. Diante de um excesso que você pretenda cometer, pense na responsabilidade que irá arcar. Recorde o quanto a humanidade padece, principalmente os mais pobres. Lembre que o seu juiz se encontra em sua própria consciência. Lute mais pelo necessário e menos pelo supérfluo. Quem respeita as próprias limitações financeiras age com os pés no chão, evitando arrependimentos futuros. Empregue o seu dinheiro naquilo que é útil para o seu bem-estar, sem se tornar um consumidor compulsivo. Avalie suas reais necessidades, controle-se, redescubra o quanto a simplicidade é fundamental a uma vida serena e pacífica. Você
é a única pessoa capaz de mudar o rumo de sua vida e mudar sua escala de valores. O pensamento do Chaplin define isso bem. Inteiro, supérfluo, em termos de coro essencial. Nossa, bonito isso, hein? Passa o microfone lá para perto. Eu? Tá de pé? Não, eu fiquei criança. Anfitrioa. Eu não ouvi o que o Miranda falou. Pensamento do Chaplin definindo essa lição que a gente acabou de ler. Quem se enche do supérfluo não tem onde pôr o essencial. Ah, legal. Senhor Jesus, amigos espirituais, amigos que estão aqui todos conosco. Estamos ouvindo desde o começo, né, como a gente sempre faz, uma lição. E essa lição de hoje é realmente interessante. E eu cheguei a pensar, inclusive, no que a gente não pode também entrar no exagero da religião, do fanatismo, né? Que isso também é uma forma de criar necessidades, né? E é um abuso, né? Como qualquer outro. Então, eu quero pedir aos nossos amigos e a nós todos que sempre estejamos atentos a isso. É estudar mesmo, é pesquisar mesmo, é discutir, mas sem excessos, né? Sem querer impor a nossa vontade ou sem querer ficar chato, né? Desde já, Senhor, agradeço essa companhia boa que a gente está reunindo aqui e que a gente tenha um bom estudo. Assim seja. Muito bem. Estamos estudando aí o capítulo 12, né? Amai os vossos inimigos. Semana passada nós fizemos aí uma incursão no item 3, no item 2 e 3, né? E hoje nós vamos para o item 4, complementando o estudo da semana passada. Ok? Entendendo que são os inimigos, porque de acordo com as nossas reflexões, a coisa ia ficar complicada, né? Mas aí Kardec deu deu uma aliviada no processo, né? Eu estava tão preocupada que eu acabei mudando o pensamento de Kardec, porque senão... Vamos lá, eu tenho 4. Tem 4. Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo. Vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para o outro. Para o crente, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que pela mesma destinação da terra deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se, em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência
e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. Regra em linha geral. Uhum. Ler comigo. Não, isso reforça Fica tudo esperto, viu, aquilo. Davi? Aqui é assim, quem lê, comenta. Então, se te oferecer para ler, se você não quiser comentar, você passa, tá? Renovado pode negar nada. Também acho. A gente pode até passar para ele, né? Não, ele está chegando agora, não pode não. Eu acho que isso vai, no meu ponto de vista, encontrar apoio naquela segunda parte que nós gostamos tanto da semana passada. Que esse amar o inimigo não tem o poder de exigir, não cabe a interpretação de que a gente tem que ser amoroso com o nosso inimigo, mas que a gente o tenha, eu vou falar do jeito que eu coloquei no final, uma distância amorosa, que ele não represente para nós o mal a quem a gente deseja o mal, que ele seja, depois se alguém corrija aí se eu resumi isso da semana passada de maneira incorreta. Mas, e que, como a gente já sabe que são provas que a gente está enfrentando, que a gente aproveite essa experiência. E, na medida do que a gente puder conseguir perdoar, está de ótimo tamanho. Não precisamos amar, precisamos não desejar mal, precisamos nos resignar com essa experiência que nos coube nesse momento, nessa vida que estamos vivendo. Gente, eu achei que esse item 4 afetou a gente de novo. Eu estava mais... estava mais tranquila, né? Falei, tá, não, até a proposta de Kardec, eu acho que eu consigo me aproximar dela de alguma maneira, mas agora, quando ele fala aqui, né, que a gente precisa agradecer a mão que está servindo de instrumento para a nossa experiência, né? Olha para você ver. Olha aqui, quando ele fala assim, em certos casos, perdoar parece uma fraqueza, indigna da gente, Não, isso... pessoa que pensa isso. É. Então, o que acontece? Se você conseguir perdoar, olha que no padrão dessas pessoas, você já cometeu uma coisa assim, absurda para com você mesmo. E não, e se você conseguir perdoar e deixá-la quieto, eu acho que mantém a fala do outro dia. Porque quem ocupa uma posição muito elevada, se consegue perdoar uma pessoa, para ele talvez seja mais difícil. Mas eu não acho que voltou para trás, não. Não, mas quando ele fala aqui, olha para você ver, está até em grifo, tá vendo? Em itálico. Ele coloca assim, ó. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se, em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Como a gente tenta sair da teoria aqui e se imaginar, né, praticando o evangelho, eu acho que isso aqui, em todos os casos, para mim, seria um esforço enorme, né? Assim, agradecer aquele que me põe à prova, né? Me põe à prova. Nossa Senhora.
Mas eu acho, Alce, que, num primeiro momento, de uma ofensa, de uma coisa desse tipo, às vezes a gente até reage mal. Mas é como ele está falando aqui, que para o crente, sobretudo para o espírito, é diferente a maneira de ver, porque a gente vai analisar do ponto de vista atual e do futuro, né? Do passado, do presente e do futuro. Então, num segundo momento, a gente para raciocinar e já pensa: ah, também não é desse jeito, não posso levar ferro e fogo, tenho que relevar, afinal, quem sabe no passado. A gente sempre não tem uma situação dessa de repensar as coisas. Tem, mas eu Então, fico achando que isso ainda, fico achando, né, gente? Eu, né? Fico achando que isso ainda é raciocínio, que também é válido, é válido a gente usar a razão. Mas assim, o sentimento pleno, espontâneo, entendeu? Naquele momento que você está recebendo a ofensa, você fala: muito obrigado, né? Que você está me testando. Agradecer não é a pessoa, é agradecer a Deus a oportunidade de você, para você mesmo, você comprovar a sua paciência e a sua resignação. Aqui, se, em vez de queixar, agradece a Deus. Não é agradecer ao instrumento, não. eventualmente, podemos agradecer ao instrumento também, gente. Gente, o instrumento é a mão de Deus ali, ó. Agradecer a Deus, você estender a mão para o inimigo da família. Você quer Não, não. Não estou dizendo você ir lá abraçar, mas você intimamente achar que aquele é um instrumento. agradecer a Deus no feito. Você não cultivar raiva por aquela pessoa e entender que ele foi um instrumento para você passar por aquele momento e tudo mais, você está Tá a caminho. a caminho. Não é fácil, não. Ô, gente, eu gostei desse da Alcione, mudou de posição aqui, estamos conversando. Acho que nós temos dois parâmetros, né? Vamos pensar nesse princípio, ver onde é que a gente vai se situando. Primeiro, ele fala para o incrédulo, mas ele diz para o incrédulo um contrassenso. Quem que é o incrédulo? Os outros. Não crê em si. Em Deus. Em Deus, na vida Na vida futura, futura. Um elemento que está só vivendo a vida material. só o presente. Nós estamos nesse ponto, muitas vezes, mesmo que a gente creia que exista outra vida, que temos a continuidade da vida, que temos a Deus, né, uma confiança em Deus. A lei de causa e efeito. Apesar disso tudo, muitas vezes nós ainda agimos como incrédulos, né? E aqueles que eu coloco a perturbação do meu repouso, a perturbação dos meus sentimentos, a perturbação das minhas emoções. Eu coloco a culpa no peito. Eu vejo aqueles indivíduos como meus inimigos, porque eles estão me tirando do sério. Eles estão me fazendo raiva. E a gente sabe que todos esses processos estão dentro de nós. Então, o incrédulo, ele coloca-se assim dessa forma. Então, esse é um parâmetro. E a gente vai olhando o nosso comportamento para ver onde é que nós estamos mais, para o incrédulo ou mais para o crente. E ele diz ainda, sobretudo para o espírita, porque nós temos essa noção da continuidade da vida. Nós temos a noção de que não é neste mundo que nós seremos felizes. Por quê? Destinação da Terra. Qual é a destinação da Terra? Está lá no capítulo 3. Né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Qual é a destinação da Terra? É para os espíritos que se desviaram
criaram um bem natural. Deus não criou ninguém para ser perfeito, mas todos aqueles que se desviaram da lei, a terra é destinada para eles terem espírito, para eles terem a oportunidade de aprender a amar como nós aprendemos. Então, nós estamos aprendendo nesse processo, porque nós somos também elementos que não temos de bem constante ainda. Nós ainda somos espíritos de terceira ordem, mas há caminho de alguma coisa melhor, porque a gente já consegue raciocinar. A gente já consegue, pelo menos da razão, chegar e falar assim, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa em mim, porque ele não é responsável pelos meus desequilíbrios. Você concorda com isso? Os meus desequilíbrios são meus. Agora, eu não vou pensar em me vingar mais, porque eu já passei desse período de crueldade. Mas eu posso deixar com ele a culpa dos meus problemas. A Regina, por exemplo, me irrita. Eu sou o instrumento de evolução do Valdemar, gente. Vocês estão cansados de saber disso. Esse homem vai chegar puro no céu. Onde tem uma superfície plana livre, ela ocupa. Entendeu? Agora, se eu for ficar irritado com isso, eu estou me colocando mais como um incrédulo do que como um crente, principalmente como espírito. Está vendo? Então, Tá veja, caminho da luz. como que a gente vai aqui medindo a nossa capacidade de nos tornarmos os verdadeiros espíritos? Não é que a gente vai fazer isso sempre, porque aí, temos situações, não, temos vícios ainda morais. Tá? Então, a gente sabe, agora, toda vez que eu consigo fazer algo que realmente me traz aquela satisfação interna, tá? De não me queixar-se das situações que são instrumentos de teste das virtudes que eu estou buscando, ora, eu tenho que agradecer a Deus. Eu tenho que dar essa graça, dizer, eu estou cumprindo, Senhor, aqui com o que eu posso, com o que eu tenho. Ou seja, na minha consciência, carregar isso daí com tranquilidade. Esse é o crente. E o espírita é aquele, o verdadeiro espírita não é aquele que é santo, mas é aquele que faz esforço para tornar-se santo, para não cair nessas tendências más. Então, ele traz aqui um parâmetro para ti, que é esse parâmetro que Jesus diz, amar o nosso inimigo. Não é que a gente vai chegar assim, amor. Nós vamos sentir, mas se a gente souber trabalhar esse sentir, esse sentimento, essas emoções ruins, nós já estamos a caminho de uma situação melhor. Porque o espírita tem certeza de que, nessa situação que nós estamos agindo, não interessadamente, mas agindo para nos corrigir. Porque só assim a gente vai realmente conquistar a felicidade. Como nós estávamos vendo aqui, né, deste capítulo 7 para cá, é o processo de conquista da felicidade. Aqui, como Kardec diz, é a complementação da lei de Deus. Então, é onde a gente vai poder verificar a nossa posição em relação à felicidade que estamos desejando, não só aqui na Terra, mas também como no mundo espiritual. Então, nada pode me tirar do meu prumo, a não ser que eu traga essas situações dentro de mim. O mal não está fora, o mal está dentro. Os desequilíbrios são os próprios nossos. Enquanto eu mais me equilibrar, melhor eu vou sair dessa encarnação, com certeza. Fazer esse processo real. Por isso que o agradecer a Deus, Deus precisa da gente falar assim, agradeço o Senhor. Não é agradecer a Deus. É agradecer a experiência que nós estamos passando. Não é? Que isso é capaz de mostrar se eu já tenho paciência ou se eu ainda preciso de elaborar mais paciência. Eu já tenho resignação, preciso elaborar mais resignação. Ainda mais esse processo.
Às vezes a gente tem uma dose de uma dose de outra, mas não ser paciente ainda e nem ser resignado. Estamos trabalhando nessa situação. É isso que a gente vê dentro desses dois parâmetros. E nós vamos aí andando, né? Fora aqui, opa, meu Deus do céu. Então, eu estou exatamente como um incrédulo. Aí eu me reconheço como um incrédulo. Então, eu estou buscando realmente uma situação melhor. Esse reino do céu está dentro de mim. E ele, quando dá este recado aqui no final, ele está dizendo: o homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido. Nós, no mundo, vamos colocar como espíritos agora. Nós já ocupamos elevada posição. E ainda trazemos expiações, trazendo provas aí, para que a gente possa ficar bem no mundo, aquele homem que ocupa elevada posição, não ofendido com o que vai ter a quem considera inferior. O dia que nós formos espíritos da segunda ordem, nada vai nos ofender. Nada. Enquanto estiver transitando da terceira ordem para a segunda ordem, neste caminho que temos uma série de situações, né, uma série de vícios do passado ainda que reparar, né, nós, nós vamos tropeçar de vez em quando, etc. Bom, que a gente já está andando. Não podemos ficar parados, estagnados, né? Ah, eu sou assim, eu nasci complexo de Gabriel. Eu nasci assim, você sempre assim, de morrer assim. Eu quero morrer do jeito que eu estou. Não sei se amanhã eu já estou, né? Por lá de lá, e eu vou falar para vocês, gente, não estou nada. Mas adianta assim. Tomei uma manta. A gente vive mais tranquilo. A gente vive mais tranquilo. Apesar de vários tipos de necessidade, várias dores morais e dores físicas, nós vivemos mais tranquilos com relação a situações que já passaram mais tempo, que a gente não saberia administrar. Então, é isso. Eu penso dessa forma, né? É difícil? É. Precisa de esforço? Às vezes, pequenos esforços. Na maioria das vezes, grandes. Mas é possível? É possível. Muito bem. Eu queria ressaltar o fato de que, sem a compreensão do passado, do presente e do futuro, fica muito difícil a gente entender essa situação. Porque, a partir do momento em que a doutrina nos diz que não existe sorte ou azar, e que tudo tem uma causa e uma razão de ser, nós espíritas entendemos que esses fatos que ocorrem no decorrer da nossa vida são efetivamente para o nosso aprendizado. Esse é um aspecto. O outro, a ideia é do André Luiz, e as palavras são minhas, porque há muito tempo que eu li isso. Ele diz que nós deveríamos ser menos condescendentes com os nossos amigos, que, de um modo geral, são mais do que compreensivos com a gente, aceitando as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas que nós deveríamos agradecer efetivamente aos nossos inimigos, porque nas situações mais inusitadas, eles colocam o dedo na ferida e colocam as nossas dificuldades a público, né? Então, você aproveita, agradece sempre o trânsito, os motoristas de domingo. Tu lembra disso? A Dona Maria, bom,
os domingueiros, só passei no domingo. E o exemplo clássico que a gente tem, a meu ver, é do Gandhi, né? E nesse último item, Esse já é daquele. Da elevada posição. então, eu estou colocando ele como exemplo para nós, que ao final da vida, numa entrevista, ele que foi vilipendiado, ele foi, sei lá, tudo que você possa imaginar de posições que tentaram colocá-lo em ridículo pela maneira com que ele estava tratando a independência de um povo, sem sequer cogitar de qualquer arma, a não ser a da palavra e do convencimento. Aí o repórter perguntou: então o senhor não perdoa os seus inimigos? Ele disse assim: realmente não perdoo, jamais vou perdoar, eu nunca me senti ofendido. Esse é o do patamar. Esse é o O da posição elevada. Baixa essa régua aí. Baixa a régua. Aí vai de primeira classe, entendeu? Esse é de primeira classe. Aí, se a gente chegar nisso aí, a gente já está, como é que fala, com orgulho. Não, com orgulho muito Está sem orgulho. elevado. Agora, o que vai levar? Eu não sei quando. O tempo é que nós não sabemos. Aí são todas essas más paixões, né? Principalmente o orgulho. O que a gente se quer? Bota ele na frente de tudo. Porque nós achamos que nós estamos certos e nós estamos mal. A gente se fere, a gente só se queixa, a gente só sente, porque nós achamos que nós estamos certos, os outros estão mal. Mas será que nós não estamos errados naquilo que nós estamos sentindo? Hoje nós estamos fazendo uma análise de um pecado pelo pensamento, né? Que nós já fizemos aqui. Pensamento, que é atributo da alma, né? Esse mundo interior do indivíduo, que a gente pode chamar de mundo mental, ele, quando nós né, estamos mesmo sem falar, sem colocar o pensamento em termos de uma linguagem, o pensamento ele sempre produz fluido. E a qualidade dos fluidos é pela qualidade do sentimento. Então, mesmo, por exemplo, vamos pegar o caso aqui, que já aconteceu comigo várias vezes, né? E a gente dá aquela buzinada caridosa para a pessoa que passa na nossa frente e fecha. Né? Uma buzinadinha caridosa. Né? Eu já pensei, já senti, já emiti fluido. Olha só. Às vezes eu não falei nem o palavrão, ele parou, nem palavra. Melhorou, entendeu? Já melhorei. Mas mesmo assim, veja só, o dado fluídico, eu vejo. Por isso que ele fala aqui no final, olha só, né? Para ser superior. Ele fala sobre o dado. Aqui, olha. Tente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dados do seu inimigo. O pensamento, o sentimento do indivíduo. Quer dizer, nós criamos uma couraça como se fosse um perispírito bem mais sutil. Não dói mais. Então, se eu penso dessa forma, se eu tento expressar o meu sentimento me xingando ou qualquer coisa, eu estou imprimindo nos fluidos maus pensamentos, situação ruim. Os fluidos, eles não têm qualidade. Qualidade é dada no meio em que ele está se elaborando. Qual que é o meio de elaboração desse fluido? A minha própria estrutura. Ô, Valdemar, mas isso não é um avanço seu? E acontece também, acho que com todo mundo, quando você fala assim, eu pensei em fazer isso, não fez, você segurou, eu acho que isso é um avanço
essa vontade de se fazer, adotar certas atitudes, tem hora que a situação te favorece, né? Você está falando negócio do trânsito, aquela buzinada, eu abri o vidro, parelhei com o cara para pedir desculpa para ele. Ele falou, você não enxerga, não? Eu falei, não, eu só abri o vidro para poder te pedir desculpa. Mas eu não fiz vantagem nenhuma, porque eu fiquei de maior orgulho. Da sua atitude, né? Eu fiz isso assim, sabe? Orgulhosamente. Orgulhosamente. Quer dizer, na hora eu achei que eu tinha feito o máximo, mas agora eu estou vendo que foi por orgulho. Mas não é, a gente faz umas dessas. Mas eu acho que só de eu ter feito isso aí, orgulho, assim, não me lembro que eu teria xingado ele de última vez. Nem deu um tiro nele, nem fez igual um amigo nosso, né? Que pegou o extintor de incêndio, sentou no vidro do carro. Não tinha esquecido. Regina lembra dessa história, em São Paulo. Ele falou assim, deixa eu pegar o extintor de incêndio, setembro. Quer dizer, a gente já deixou de fazer o ato, a ação. Mas a gente pode estar emitindo fluido ruim. E esses fluidos vêm para quem? Em que tipo de sintonia nós vamos sintonizar? Com que tipo de fluido nós vamos sintonizar? Com todos aqueles que pensam da mesma forma, que estão sentindo da mesma forma, isso piora. Então, veja, os esforços que a gente faz vale a pena não só pelo efeito moral, mas pelo efeito material. Quanto melhor nossos fluidos, melhor nossa saúde. Certo? Não é isso que a prece faz bem? Mas a prece faz bem, mas depois eu jogo dardo no indivíduo. Então, a prece tem que esses casos. Isso às vezes, gente, né? Às vezes a gente dá até já uma entradinha assim, só falou que eu estou aqui, viu? Mas já não é aquela caridosa, né? Que buzinava até. Mas por que não foi isso, correto? Por quê? Porque somos espíritos ainda que precisamos de melhoramento, né? Então, ao invés de nós explicarmos, o que é agradecer a Deus? Deus não precisa do nosso agradecimento. É preciso do sentimento de gratidão em relação a uma situação em que nós estamos passando para testar, para mostrar. Olha, ele dá o ensejo de demonstrar em que situação nós nos encontramos de virtude naquela situação. De paciência ou resignação. Outras virtudes. Então, eu vejo assim, então, está certo, Kardec está certíssimo, não está exagerando, não. Ele está dando a medida para nós. A medida que nós podemos nos medir. E reconhecer realmente quanto falta para que a gente vá para o segundo andar, né? Porque o terceiro andar é para baixo, viu? O terceiro andar é para baixo. E depois vai para o segundo, depois para o primeiro, né? Davi, você que vive correndo estrada na Lava Jato. Ele buzinar assim? Tem um piscar. Já vai inibir o menino com a buzina. Ele fica não escuta nada dessas conversas paralelas baixinhas. Aqui não pode falar baixo, não pode falar alto. Você ouviu, Letícia, o que perguntou para o Davi? Não, não ouvi, não. A Isadora, ó. Alcione perguntou para o Davi, que ele que vive na estrada, como é que anda a buzina. Ele falou, de vez em quando a gente usa, quando é necessário. Tem hora que tem que buzinar mesmo, espantar o que é na frente. Não é problema nenhum. Eu estava aqui pensando no que o Valdemar falou, e essa questão da gente, quando a gente foca mais no presente, né, a gente consegue analisar os fatos pela uma ótica
mais do que é real, né? Do que o fato é. E a gente fica tentando adivinhar, né, o futuro ou pensar no passado e trazendo toda uma carga de julgamentos, né, ou do que as outras pessoas vão achar ou vão dizer. E eu acho que o segredo está aí, né, no focar no presente e no fato como ele é, fazer a leitura bem rasa mesmo, de ver as coisas como elas são, sem ficar tentando pensar muito, né? Sobre como é a situação. Aí eu fiquei pensando nos autistas. Tá aí uma coisa, né? Porque o autista, ele vê o fato como ele é, e não ficar tentando ver sarcasmo e outras coisas. Talvez essa visão que a gente tem que aprender melhor a tentar encontrar uma visão com menos julgamentos, né, e menos segundas intenções, não sei. Fiquei pensando aqui nisso, meu pensamento voou. Eu achei interessante o que você colocou, porque é importante a gente focar no presente, sim, mas é o presente como consequência, né? Presente é consequência, entendeu? Aquilo que se apresenta ali, aqui, agora, se a gente conseguir entender que aquele presente já é uma consequência de uma série de coisas, eu acho que a gente vai estar expandindo um pouco essa visão da realidade, né? Porque desvalorizar o presente não tem jeito, porque é a nossa realidade, é o chão que a gente pisa, né? Mas, ao mesmo tempo, achar que tudo é o presente empobrece. Então, ver o Não presente como tudo, né? consequência, né, dos nossos atos, acho que talvez possa nos ajudar a entender o que está acontecendo ali e agora, né? Eu acho que a palavra-chave seria responsabilidade pelos meus sentimentos. Se eu me sinto responsável pelo que eu sinto, então ao fazer isso, eu tenho que analisar o presente, porque senão eu fico no que o outro já me fez, eu fico muito também trazendo à tona, né? O que que aconteceu, ou situações parecidas, que eu fico comparando, né, situações parecidas que aconteceu comigo. Então, se eu sou responsável pelos meus sentimentos, o que que eu estou sentindo, então eu também tenho que ver o sentimento presente que aquela situação está me gerando. Aí eu posso até fazer uma autoavaliação de comparação, mas o porquê que eu estou sentindo isso agora, né? No presente, trazendo presente, e não culpar o fato e nem culpar a pessoa, né? Então, é nesse sentido que eu pensei, assim, aí a palavra-chave seria a responsabilidade pelo que eu sinto, né? Aí eu consigo fazer um critério melhor ao que eu presencio naquele momento. Essa, para mim, essa é a perfeita noção da autoavaliação, da autoanálise, né? Dessa crítica construtiva dentro de nós, não destrutiva, né? Mas saber exatamente o que precisa ser reformado, reformulado em nós, né? Isso aí é importante, essa situação que você trouxe. É o que está acontecendo, o que está entrando no meu mundo interior e por que meu mundo interior está se modificando daquela forma. Mas só eu que vou saber, não tem outro que vão saber. E às vezes não é nem algo que seja ruim que a outra pessoa diz. Às vezes as pessoas dizem até mesmo com interesse bom, mas aquilo nos fere integralmente. Então não foi assim um dardo, vamos dizer, mental ou de maldade do indivíduo. Intencional. Não foi intencional, mas aquilo realmente nos fez lembrar de situações e que aflorou no presente.
Então, mexeu com a gente isso, entendeu? Aí nós podemos dizer assim, aquela fulana, eu não quero mais ver a cara dela, porque toda vez que ela chega perto de mim e fala alguma coisa, me desconcerto todo. Não é ela, sou eu mesmo. E ela não faz isso com intenção de magoar nem nada, não, isso acontece. Acontece de nós fazermos uma brincadeira com uma pessoa e ela leva para um lado pessoal em que ela se desconcerta inteirinha, dá dor no corpo. Nós já tivemos casos assim, e não houve intenção nenhuma da nossa parte, né? E, no entanto, houve um completo desarranjo físico e emocional, né? Agora, o rearranjo físico e emocional é a pessoa que tem que fazer. Da nossa parte, nós precisamos de fazer, colocar, né, assim, o nosso desejo de que tudo seja equilibrado, tranquilo, né? Até mesmo perdão por alguma inconveniência que temos feito. Brincadeira boba, de falar assim, esse ravioli está mais cheinho, olha só, está mais recheado porque mamãe gosta mais de mim que de você. O seu está menos recheado. Olha só, uma brincadeira dessa. Entendeu? Como que a pessoa vai sentir lá dentro? Aí é o destrambeiro dela. Não foi com essa intenção que foi falado. Tá? Então, são coisas que às vezes a gente, né, fica totalmente descompensado aí, emocionalmente, porque nós temos aquilo dentro de nós. Se a gente não reconhecer isso, é porque nós estamos colocando a culpa no outro. Quis me humilhar, falar que mamãe gosta mais de mim do que mais dele do que de mim, né? E assim por diante. É isso mesmo, é agora, é a situação de agora. Mas Isso que está me tem causando vinculação com o o passado. passado, claro que tem. Tem vinculação com Tem o que passado. amarrar com a coisa na vida. Com certeza. É. Coincidentemente, hoje eu li um parágrafo que fala dessa questão temporal dele, que ele coloca assim, ó, o homem conserva um pé no passado e o outro no futuro. Contudo, esses comportamentos geram consequências desagradáveis e angustiosas, uma vez que não pode viver mais o passado, porque este ficou inapelavelmente para trás. Também não pode viver o futuro, ainda uma incógnita indefensável. E dessa forma não vive o presente, que é uma bênção de Deus, oportunidade única que o Senhor lhe concede para o seu crescimento e aprendizado. Preocupado entre o que passou e o que virá, perde a ocasião de, em letra maiúscula, viver. É o dia depois da morte, né? De Leon Denis. Não, Leon Tolstói. Ah, não. Vamos de frente? Que atrás vem gente. Sim, eu li os dois capítulos. Os inimigos desencarnados. Número 5. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária, e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falhe ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra.
Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo pretexto às represálias, podendo-se-lhe até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus lhe serve para punir aquele que não perdoou. Continua. Acho que sim, né? Mas até Vamos acabou. até o final. Ademar, e diálogo das 6. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que por isso as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, conseguintemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Outrora sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade, que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente, antes faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Só aqui que você tem que amar, não pode. Você leva com você o ódio, né? Que você nutriu aqui. incidentes que eu faço. Mas tem que ser um ódio muito ódio, não tem? Não pode ser um ódiozinho. A gente lê aquela série da Ivone Pereira, né? O Cavaleiro de Lumière, então, é uma trilogia. Aí mostra o ódio indo, perpetuando de encarnação para outra, para outra, para outra, para outra, aquela saga, né? É muito interessante. Letícia, também a gente tinha esses ódios que vinham de famílias. Famílias transmitiam para outras famílias o ódio aqui na Terra. Letícia, eu lembrei daquele caso que você estava procurando para a gente falar para os meninos na evangelização. O caso da cerca. Você está sem som. É o inimigo do passado que virou inimigo do presente, que virou inimigo no futuro, e assim foi, né? Certo. É do Humberto Campos. Da cerca, é isso mesmo. É. Mas o mais engraçado é que ele acaba sendo os dois lados, né? É. Porque, na verdade, era ele mesmo. Ele não tinha obsessor, né? Não tinha... Como é que é essa história? Quanto gente?
é que ele nasceu numa família que resolveu aumentar a cerca da propriedade para Invadir um O terreno, terreno do outro. a cerca. isso, para entrar um córrego, alguma coisa assim. E nisso aí começou as duas famílias brigarem por conta disso, que deu até morte, né? Aí ele acaba morrendo, é assassinado. E aí ele, para consertar, falou assim, agora o mentor dele falou, você vai precisar de voltar a cerca para o lugar. E aí ele nasce na outra família. E trazer a cerca para o lugar certo. Aí ele vai ver que o terreno né, na família, aí vai arreda a cerca. Aí nisso dá a briga, etc., porque a outra família achava que tinha direito e tal. Aí ele morre também. Aí agora o mentor vira para ele, pelo amor de Deus, você vai voltar para sua família, né, a outra, E mas não não vai mexe mais mexer com na a cerca. Mexe nessa cerca. Muito legal. Não mexe mais na cerca. Esse é o grande problema. É porque, na verdade, gente, o inimigo maior está dentro de nós mesmos, né? É a nossa impaciência. Se a gente tivesse paciência, a gente se irritaria com as atitudes do outro. Então, a gente tem que lutar com o nosso inimigo interno para a gente dar conta de não fazer inimigos externos, né? Pois é, mas aí voltamos para aquele ponto da Bia, né? Que é a lei de justiça, né? Que existe também, né? Então, vamos supor, nesse exemplo aí da cerca, se a cerca é, né, X metros assim, aí o outro foi lá e arredou a cerca, né? Aí que são, tem uma justiça patrimonial aí, não é isso? Então, olha, se fosse fácil, a gente já teria feito. É muito difícil, sutil, né? Por isso que tá uma guerra. Eu tive É, um lá na casa do condomínio e ele, assim, claramente invadiu o meu terreno, né? Mas, assim, claramente, tinha um dente, assim, no terreno, a esposa seca, assim, fez aquele dente e entrou, sabe? Estava lá visível. E eu fui comentar com ele. Assim, com muita educação, eu acho que essa medida aqui, nossa, ele ficou tão bravo, mas tão bravo, tão bravo. Aí eu vi que ele realmente estava errado, né? Pela braveza dele, sabe? Pela reação dele. Ele ficou bravo demais. Ele começou a gritar comigo, e pode chamar quem você quiser, chama a polícia, eu sou advogado. Não, minha escritura está aqui. Mas, assim, ele teve uma overreação de uma conversa que era só para esclarecer, né? Aí eu levei para minha família. Aí o Rodrigo, nós falamos comigo, mãe, a gente pode pôr um advogado para ver isso aí e tal, né? Você não tem que discutir com ele mais aí, o advogado discute, né? Está escutando, Lê? Isso vai dar um trabalho tá danado, baixinho. isso vai dar um trabalho danado, vai levar tempo para resolver. Você está disposta mesmo? Eu falei, não, deixa ele engolir aí o pedaço do terreno, era a parte baixa do terreno, sabe? Deixa para lá. Deixa o outro brigar. Deixa ele. Aí, gente, aí ele parou, olha que interessante. Ele parou de conversar comigo, virava a cara, vizinho de cerca. Muito chato, né? Aquilo começou a me cansar, sabe? Aquele homem que virava a cara para mim e tal. Ruim demais. Aí olha para você ver, Natal baixa aquele espírito da gente, né? De cristão, né? Aí é Natal, eu falei assim, gente, eu vou desejar Feliz Natal para ele. Aí eu fiz lá um bolinho, uma coisa qualquer, uma bobagem, e levei na casa dele. Eu falei com ele, olha, eu quero te desejar um Feliz Natal.
Gente, mas ele ficou tão comovido, ele ficou tão impressionado, sabe? Com esse fato tão simples assim. E, a partir daí, voltou a conversar comigo, voltou a me cumprimentar, voltou a pedir notícia, voltou, sabe? Voltou a ser vizinho. Então, você subiu um andar. Não foi nenhum degrau. Você subiu um andar. Menina, e aqui, e você acredita que foi, nesse ponto foi de coração? Eu realmente falei assim, não, gente, está muito com isso. Havia um interesse meu, né? Do meu bem-estar, né? Então, porque desinteressadinha não era, não. Eu queria sentir um bem-estar ali, de passar ali na porta, aquele homem não ficar virando, né, o rosto para mim. Então, eu tinha um interesse de bem-estar, mas né, eu fiz com sinceridade, né? E ele entendeu. Então, eu acho que é isso, né? Você trata o outro bem, né? Aí ele muda o jeito. Aí, no final, ele viajou, mudou para os Estados Unidos, a filha dele casou, foi morar fora. Falou comigo que, enquanto ele estivesse fora, se eu pudesse dar uma olhada na casa dele. Eu falei, não, olha, sim. Aí trocamos celular. Tá certo. Gente, eu lembrei disso. Você vê que eu estou degrau assim. Eu lembrei disso. Esse telefone Não lembrei disso, olha aí, tá vendo? Vendi a casa sem lembrar disso. Podia ter mudado a ausência eu dele. tenho a impressão que acerta, doutor Letícia. Aí ele ficou assim, sabe? Todo amigo. Aí, Desceu um andar. gente, pois é, não lembrei disso, sabe? Porque eu realmente sou uma pessoa muito iluminada. É que o estado de maldade não é permanente, né? Porque essa parte. Pode falar. Não, eu estava só comentando isso, que é o que está escrito aqui, né? A maldade não é um estado permanente. Essa parte aí me fez lembrar do Hermínio Miranda, quando ele, num dos estudos que a gente ouviu dele, né? Ele lembrando a gente que os espíritos são gente como a gente, né? Não é porque desencarnou, porque está no mundo espiritual, que ou virou santo, ou ficou demônio de vez, né? Volta, vai para lá do jeitinho que saiu daqui, não tem mudanças íntimas, né? Então é gente como a gente, chega lá, o que não ficou resolvido aqui, se o espírito, né, é um espírito mais invigilante mesmo e mais rancoroso, vai grudar do lado de quem, né, o incomodou para poder incomodá-lo de lá, né? E como uma vantagem da invisibilidade, né? Daí a gente vê os casos de obsessão aí, que a ciência não consegue entender, né? A não ser a ciência espírita, tão doloroso, né? Porque são espíritos encarniçados mesmo, né? Que aproveitam da invisibilidade da mágoa e do rancor e assediam quem ficou do lado de cá, com justa causa. É por isso mesmo que ele está explicando aqui, né? Exatamente, com Que justa não causa. tem como extinguir o Não. ódio com o sangue. Só E com- essa é uma expressão radicalmente falsa. só com amor Porque mesmo. com sangue vai lá, mata, desencarna, continua o mesmo espírito, com os mesmos sentimentos. Então, não tem jeito. A gente tem é que tentar nos melhorar a cada dia, trabalhar muito no presente, sem ficar presa a passado, porque o que a gente fez há 1 hora atrás já é passado, nós já estamos no futuro. Então, vamos tentar sempre um presente melhor. Eu Valdemar, tenho uma. pode falar, Letícia. Não, é porque essa questão é uma dúvida só, assim. É que quando a gente vem para cá, né, encarna, é, a gente é uma parcela do nosso espírito
Eu fico com essa dúvida por causa dessa questão de voltar para o plano espiritual e a minha racionalidade ela se ampliar, mas ainda estou trabalhando é o sentimento, é isso, Valdemar? Minha racionalidade amplia, mas o meu intelecto, né? Mas ainda não o sentimento. Eu sou o sentimento, o espírito encarnado que eu estou trabalhando. Não entendi, não, Letícia. Eu entendi a sua pergunta. Não, Não, é Valdemar, tipo assim, Ele vai responder. Responde aí, Damar. Letícia, eu a gente... não sei se eu estou tentando. Eu acho que uma parcela do Não, o que eu estou tentando descrever é o seguinte, que toda vez que a gente lê alguma coisa de desencarnado, etc., igual o André Luiz, né? Como que amplia a nossa visão, né? De mundo, porque aqui nós estamos presos na matéria, certo? Então, se eu sou ampliada, etc., ou seja, eu tenho uma visão diferente. É igual eu aqui estudando, a gente entende, né, racionalmente, mas ainda não sente. Por exemplo, essa questão da vingança, né? Muitas coisas acontecem e quando eu vivencio a situação, eu vejo que eu ainda falho. Ou seja, racionalmente, eu posso até entender a situação, mas o sentimento ainda ele reduzido, né? Não acompanha meu raciocínio, meu sentimento não vai junto. Então, eu fico pensando nisso, assim. Então, na verdade, toda vez que eu encarno, eu estou trabalhando os meus sentimentos, porque quando eu desencarno, se a minha racionalidade amplia, né? Eu vejo até o que eu já trabalhei em outras vidas, se eu fui uma pianista ou não, e nessa encarnação ou não. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Então, na verdade, eu estou encarnando para trabalhar os meus sentimentos, porque a racionalidade minha vai ser ampliada quando eu desencarno. É isso? Eu tô perguntando. Não sei se é isso. Olha, é isso mesmo. É isso mesmo. É exatamente assim que acontece. Quando a gente estuda lá sobre a reencarnação, o Kardec vai perguntando, né, sobre a situação do espírito, que não adquire a perfeição numa encarnação só, o que que acontece? Os espíritos respondem, em primeiro lugar, eles respondem que é preciso de uma nova existência, né? E Kardec pergunta, essa existência como espírito para essa transformação? Diz ele que os espíritos, no mundo espiritual, eles sofrem uma transformação. Essa transformação é de consciência, ou seja, ampliando a consciência, ele tem mais condições de ver os seus erros, né? E qualidades. E qualidades. Então, é um processo de ampliação da consciência, né? Que você, quando a gente está encarnado, na vida de relação, nós não temos a mesma consciência de espírito. Quando a gente dorme e que vai ao mundo espiritual, ou por certas situações, né, a gente se desprende do mundo físico e volta ao mundo espiritual, mesmo que momentaneamente, nós temos essa consciência de espírito. Então, nós podemos rever o nosso processo, por isso a gente dorme toda noite, que é uma das condições melhores para que a gente possa rever o que nós estamos fazendo. E isso a individualidade traz em si os seus pontos principais. Mas a personalidade que nós formamos agora depende de muitas situações, de cultura, de formação inicial, de processos de vida, né? De dificuldades, de facilidades. Então, o espírito é testado aqui como experiência de sentimento. Outra coisa, os espíritos respondem,
Como o espírito ele sofre uma transformação, ele se conscientiza do que ele tem que ser feito, mas ele precisa de uma nova vida corporal. Não é no mundo espiritual que você muda. Você trouxe o exemplo de André Luiz. André Luiz desencarna, passa 8 anos com a consciência completamente nublada dos problemas que ele levou neste portal, neste momento em de desencarnar. Quando ele se conscientiza, mesmo ele fala assim, eu já sabia que eu não fazia mais parte dali dos vivos, né, na Terra, tá certo? Já não tinha mais o corpo físico, mas ele ainda continuava com as mesmas sensações, com as mesmas paixões que ele levou para o mundo espiritual. No momento, então, que ele faz uma prece, ele muda de sintonia e vê Clarencio junto de si. Tá? A partir daí, ele passa todo um processo de conscientização, de abertura de conscientização. Porque em 1 hora no mundo espiritual, vale a pena, assim, de intelectualidade, de consciência aberta, certo? Se o espírito quiser, vale vários e vários anos aqui do mundo material. Então, em termos de aprendizado intelectual, é assim. Mas é necessário que ele volte para experimentar o abafamento da matéria, porque aqui no abafamento da matéria é onde surgem as paixões, onde os instintos afloram para que ele possa continuar a não mais seguir simplesmente o instinto e deixar ele destrabalhado, mas que a razão possa dominar o instinto. Estímulos diferentes. Então, aqui no plano material, nós desenvolvemos o sentir, o sentimento, entendeu? Toda essa potencialidade das emoções, de equilíbrio das emoções. No mundo espiritual, isso fica muito fácil. Mas no mundo físico, Aí eu é penso bom. assim, então, mas eu sou uma parcela do meu espírito encarnada? Por isso é que precisa da prova da reencarnação, da prova da encarnação, do retorno a um novo corpo. Esse retorno a um novo corpo é de vários processos. Esquecimento do passado, que é uma bênção, né? Novas instruções, novo aprendizado. Ao longo da trajetória do espírito, ele traz isso à tona. Quando? Aí da adolescência para frente, ele já começa a trazer à tona aquilo que ele realmente é. Se ele fizer o esforço nesse sentido de melhorar-se, ele vai se tornar melhor quando sair daqui da Terra. Se ele se mantiver como um encarnado apenas, o gozo material, o aproveitamento material, o incrédulo em si, entre aspas, né? Porque não adianta crer sem fazer. Então, essa incredulidade simplesmente porque sabe e não porque sente, então esse indivíduo sai da mesma forma que entrou. Né? Isso é aqui que a gente demonstra o sentimento. É aqui na vida de relação. Não é fora da vida de relação que nós demonstramos sentimento. É na vida de relação. Ninguém fica com raiva de si mesmo porque fez uma burrada quando está sozinho. Mas a gente não fica com ódio da gente. Não. Com raiva da gente naquele momento de burrice só que, né? É uma burrice que deu ali, momentânea, mas pronto, depois passa, a gente esquece. Mas aquilo que chega do mundo exterior para dentro de nós é que nos fere. Quando a gente tem chagas abertas. Se não tiver chagas abertas, não cutuca aquela ferida. Não tem jeito. Então é aqui mesmo. Agora, esse texto aqui, voltando ao texto, Kardec está nos falando que
para o espírita, e ele traz para o espírita, né, esta noção maior de saber lidar com os inimigos. Indulgência não significa conivência com o erro, mas sabe que este indivíduo que está num estado de maldade não é um estado permanente. Um dia ele vai se tornar bom. Esse indivíduo mal vai se tornar bom. Veja, quando? Quando ele resolver, e não quando nós quisermos. Quando ele resolver se modificar. E se ele não se resolver? Eu mantendo o meu espírito tranquilo com relação a ele, dentro desse processo da indulgência, do perdão, como nós entendemos a caridade, uma vivência, tanto aqui no mundo físico, como o indivíduo no mundo espiritual, nós criamos, aliás, deixamos de criar uma ponte que ele possa acessar os nossos defeitos. Porque a gente já se distanciou um pouco disso. E ajudamos esse próprio indivíduo a se melhorar. Eu não tenho outra forma de ajudar o indivíduo que não seja pela prática deste amor, da caridade. Não tem outra forma. É sentimento que educa sentimento. A gente tem estudado isso constantemente no livro Diálogo com as Sombras também, mostrando o sentimento de que se deve ter com os espíritos que são infelizes. Então, é uma forma da gente aprender a amar. Colocá-los, né, numa situação em que eles busquem o reconhecimento da necessidade deles mesmos avançarem. E não permanecer escondidos nas fugas, nos esconderijos, né, que arranjam dentro da sua própria mente, dentro dos seus próprios interesses. Então, tudo isso é na encarnação que ele vai provar. Ele pode até mesmo, no mundo espiritual, se arrepender e aí sim reprograma uma reencarnação com o objetivo de sair daquela situação, mas ele vai ser testado naquelas suas próprias consciências, os seus próprios, nas suas próprias viciações anteriores. Então, o criminoso escolhe para a reencarnação onde existe o crime. Senão, como é que ele vai provar que ele já não é mais criminoso? Não tem como, né? Não tem como. E só existem homens maus, Por quê? espíritos maus, Porque os homens são porque os homens são maus, né? Os encarnados são maus. que ainda estamos nesta condição de espíritos inferiores, né? Estamos ainda vivenciando isso. A gente está aqui mal, desencarna, continua mal. Aí é o espírito mal nessa peleja o tempo todo, né? Então, Miranda, você ia falar. o sentimento vai ser só mesmo aqui na encarnação, tá? No mundo espiritual, você tem uma consciência do que está certo e do que está errado, mais ampliada. Seu sofrimento também lá também é mais ampliado. E as suas conquistas? E as suas conquistas também. Diga-me. Não, eu só ia dizer que a gente estuda lá e o vestibular é aqui. Isso aí. A prova está aqui. Eu acho que a gente encontra os professores bons, gente, que testa a paciência da gente, né? Que testa o nosso orgulho, a resiliência, você está firme no seu caminho. Tem outros que nos ajudam, nos seguram, nos orientam. Tira o pé da gente do chão, o outro fala, não, minha filha, volta aqui no pé. E aí você põe o pé no chão, os dois, né?
Tem esse contraste o tempo todo. Esse livro, esse diálogo das sombras, Uhum. a gente não sabe metade da lista. Nossa, quanta coisa que ia levar. Ontem a gente estava ouvindo um estudo que o Jader fez, e ele estava do Instituto Deolinda Molina, né? Não, é outro. Não, tudo bem. Bom, é um desses espíritos aí que já desencarnaram, né? Mas que foi um grande estudioso do último espírito. E é a senhora que estava fazendo entrevista com o Jader e falou, olha, fulano e tal, né? Estavam comentando sobre isso, sobre esse espírito. Não, eu estou falando, não, eu estou falando. Aí, ele falou, fulano, quando desencarnou, deu uma mensagem, né? No grupo, e falou que nós não sabemos da missa à metade. Nós não temos a menor noção do que é do lado de lá. Sabendo nada. Nós não sabemos nada, nós não sabemos nada, não sabemos nada, 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 nada. E foi uma surpresa. Aí eu falei, meu Deus do céu, será que... Surpresa boa, será? Ah, ela não falou se era boa ou se era ruim. Então, assim, a única coisa que a gente imagina, né, que a gente não sabe nada mesmo, não. Quando eu chegar, eu falei, não, você sabe o que eu prefiro, assim? Viver esse livro. Entendeu? Senão também não vai ter conquista, né? Se a gente chegar pronto. Eu acho que é tudo. Então, daqui nós vivemos a nossa percepção. Então, cada um de nós vive uma vida. Percebe diferente as coisas. No plano espiritual, é diferente. Nós temos planos espirituais. Cada um vai ver. Cada um que der conta de ver e passar por dar conta de passar. E vamos se proteger da parada. Enquanto melhor a gente dominar as nossas más paixões, melhor nós chegar até, com certeza. Basta dominar conscientemente, ou seja, voluntariamente as nossas más paixões. Nós já vamos progredindo. E dominar voluntariamente é segurar mesmo a barra, não deixar, né, que o pensamento, sentimentos ruins aconteçam em relação às pessoas ou às coisas, situações. Gente, o último parágrafo desse texto é muito interessante também, né? Onde fala que no passado, para aplacar os deuses que se sacrificavam vítimas da forma pior possível, né? E que aos deuses infernais sucederam os demônios, são a mesma coisa. E que o Espiritismo demonstra que esses demônios nada mais são que as almas dos homens maus, os homens perversos que estão aqui encarnados, né? Gente como a gente. Gente como a gente. E aí ele vem falando, né, que para impedir esses espíritos de praticar o mal, é a gente tentar contribuir com eles, sei lá, com bons pensamentos, com preces, com perdão, quando são inimigos nossos do passado, com perdão e tudo mais, para eles irem mudando, a gente vai mudando e eles também, né? E aí ele fala, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente, mas faz parte da grande lei de solidariedade e fraternidade universal.
Então, a recomendação para a gente amar os inimigos, a gente acha difícil amar os inimigos encarnados, né, Bia? Mas nós temos que amar os desencarnados também. Já estava difícil os encarnos. É, porque eles nada mais são nós em outro plano da vida. É um combo, gente. Nossa, É um combo. agora tá na Com moda, pão dos tudo é bons. combo. Agora a gente queria ouvir o Davi, né? Aqui, Passa aí, Miranda. bota lá perto, Cláudio. Racionalizando um pouco do que passou nessa passagem, o que ficou para mim é que a gente, numa visão espírita, que tem esse senso de continuidade, a gente é racional não levar para tentar resolver tudo aqui para não ficar essas pendências, né? Porque o que fala aí é que isso vai se perpetuar independente de estar encarnado ou não, né? Então, a gente tentar agilizar para resolver as pendências nessa vida, porque elas vão continuar independente de qualquer coisa. Então, acho assim, é isso que eu vi, né? De que a gente tentar, através disso, nos esforçar nessa parte que a Letícia falou do sentimento, que é a mais difícil, mas eu acho que se o racional pode tentar convencer a parte sentimental, porque no fim isso é de proveito próprio nosso, né? É. E a questão também que aborda sobre aquelas questões de violência, né? De instintos mais primitivos, mas que acabam ocorrendo até hoje, né? Das pessoas que querem se vingar com a sensação que aquilo vai findar aquilo e não vai, né? É a mesma coisa de quem passa por uma dor interna muito grande e quer se livrar dela, achando que vai conseguir, não vai. Então, acho que tem esse paralelo entre as duas coisas, mas eu acho que isso já está superado, mas o desafio é botar na prática, né? É isso. Gente, já são 21h28. Nós temos que botar aqui para você falar mais. Isso é que ter o microfone na cabeça, né? Para captar a vossa ideia. A Alcione tem um pedido hoje para Tidimeia, né? E o Davi tem pedido também. É. Não. Não, agora a situação emocional pura, né? Pois é. Então, está precisando muito da sustentação, das nossas preces, nossas melhores vibrações, porque agora aquela doença que estava densa no corpo rompeu uma camada, né? E foi para o emocional. Então, o emocional agora complicou muito. Tia de médico. Tia de médico, tá? Complicou muito. O meu irmão também pediu para nós pensarmos nele lá. Hoje ele está bem, saúde está, podemos dizer, boa, como ele diz, né? Sob controle, mas a perna dele está doendo muito. Aquela tal perna que a dor pode ser uma dor reflexa do câncer que, né, chegou na medula ali, medula não, na coluna. Então, ele falou que está sentindo muita dor, mas ele está bem, semana que vem ele vai para a conservatória, continuar o estudo que eles estão fazendo lá agora das músicas do Chico Buarque, para poder fazer uma apresentação lá em conservatório no final da outra semana.
Tá bem, mas ele pediu que essas nossas vibrações lá por ele, tá? É, primeiro por um primo meu que desencarnou semana passada, num acidente de carro. Bem forte o acidente. E por duas pessoas, uma, Rodrigo Lima de Vasconcelos. E por duas pessoas, a tia de um aluno muito querido que teve um AVC esse final de semana, está no hospital, e o pai de um colega que também está com tratamento de câncer e teve uma volta do tumor com metástase. A tia desse aluno meu que teve o AVC chama Maria do Carmo da Silva, e o pai do meu amigo, Valdemar Lúcio de Araújo. O meu não é pedir, é agradecer, né? Porque meu pai fez o PET scan sexta-feira, quinta-feira, e graças a Deus, o pequeno tumor está livre lá da carne, teve alta, foi embora lá para a casa dele em Conceição do Pará. Então, tem que passar por... Desculpa. O meu pedido é para o meu avô, que está internado, já tem 10 dias, está na UTI. Está com um quadro bem grave, eu acho assim. O pedido é para, caso ele venha continuar, né, tem que enfrentar essa prova, que ele tem força para enfrentar, porque caso ele saia desse quadro, ele vai ficar com muitas sequelas, então não vai ser um quadro fácil caso ele continue vivo. Então, para dar para ele ter forças, né, caso ele seja do merecimento dele continuar, e caso contrário, que ele tenha uma passagem tranquila dentro no ritmo dele. Seria esse o pedido. Alberto José da Silva. Eu também queria fazer um pedido. Aliás, dois. Eu quero dar um abraço pro seu pai, viu? Também. Um é esse pedido. Eu queria pedir pela Letícia Silva, de Souza, que é uma mãezinha lá do domingo. Ela teve um AVC também, está internada lá na UPA do Barreiro. Ela estava na Santa Casa, né, naquela UPA perto da Santa Casa, agora foi para a UPA do Barreiro, porque ela vai ter que fazer uma cirurgia no cérebro para tirar o coágulo, sabe? E assim, muito debilitada, né? Porque fisicamente ela já é debilitada. Então, eu queria pedir pela Letícia, pelos filhos, né? Que estão sem ela e meio perdidos lá dentro daquela casa lá. Em especial para o Robert, que é meu evangelizando lá, que é o caçulinha dela, que está com 11 anos. Queria pedir também pelo Ricardo, o Eduardo Danise, que teve um mal súbito semana passada e caiu, e no que ele caiu, ele quebrou 3 costelas e agravou. O mal súbito foi por causa da diabetes, né, que ele tem, a glicose acho que abaixou muito, e no que ele caiu, ele fraturou as costelas, e está com a glicose bem destrambelhada, custando a equilibrar para poder ter alta. Mas que parece que, se tudo correr bem, né, essa noite, amanhã de manhã, ele tem alta. Então, eu queria pedir por ele e pela Anísia também. Está no horizonte, né? Está no horizonte. E pela Anísia e Luiz Carlos, né, que são os pais, estão muito abalados, né, por essa situação dele, que já, um período aí de 2 meses, ele já foi internado 2 vezes, né? Então, pedir por eles. E lembrar do meu pai, né, que desencarnou no dia 3 de julho, há 48 anos atrás. Então, meu abraço querido para o seu Crides, seu paizão, lindeza da minha vida. E vai fazer a prece aqui? Ai, segura lá e eu...
amigos queridos que nos permitiram estar aqui essa noite, reunidos em família, abrigados e principalmente abrigados pela palavra do Evangelho, pelo esclarecimento do Evangelho. Nós estamos pedindo proteção e amparo para todos esses nomes que aqui foram citados e nos lembrando de todos os desencarnados que estão ligados a esses nomes que aqui foram citados. Porque dentro dessa visão de que somos todos humanidade, ora encarnados, ora desencarnados, continuamos necessitando desse apoio vibratório onde estivermos, como estivermos. Nós agradecemos, Senhor, a sustentação dos nossos passos, agradecemos pelo encontro dos corações, agradecemos, Senhor, pela oportunidade do aprendizado, agradecemos porque já temos uma noção mínima de que somos os seus filhos amados e que não ficaremos desamparados em momento algum. Por esse lar que nos recebe, pedimos ajuda e por todos os lares aqui representados também, e que possamos nos despedirmos na sua paz, hoje e sempre que assim seja. E as boas-vindas ao Davi. Boas-vindas ao Davi, deixa gravado.